O Hospital Somerset, em Nova Jersey, parecia um lugar tranquilo naquela noite de 2003. Os corredores estavam quase vazios e o único som era o zumbido das máquinas e o passo apressado de um enfermeiro aqui e ali. Mas no quarto 402, o clima mudou em segundos. Um paciente que estava se recuperando bem, alguém que os médicos já planejavam dar alta em poucos dias, sofreu uma parada cardíaca do nada. Não foi uma falha gradual ou esperada, foi algo violento e repentino. A equipe de emergência correu para o quarto, tentando reanimar o homem em meio ao barulho dos monitores que apitavam sem parar. No meio daquela confusão de cabos, massagens cardíacas e ordens gritadas, um homem se destacava pelo silêncio absoluto. Charles Cullen estava ali, encostado em um canto da sala, observando tudo com uma calma que chegava a ser estranha para o ambiente. Enquanto os outros enfermeiros suavam e lutavam contra o relógio, ele apenas olhava para o corpo na cama. Quando o médico finalmente declarou a morte do paciente, Charles não demonstrou tristeza ou frustração. Ele se aproximou da mesa lateral, começou a organizar os frascos vazios e comentou, em um tom de voz quase casual, que a morte é algo inevitável para todos nós e que talvez tenha sido melhor assim. Ele falava como se estivesse comentando sobre o tempo, enquanto descartava silenciosamente frascos de digoxina, que ninguém se lembrava de ter pedido para aquele paciente específico. Amy Logren estava de plantão naquela mesma noite. Ela era uma enfermeira dedicada, mãe de 2 filhas, e sofria de um problema sério no coração, que tentava esconder de todos para não perder o emprego e o seguro de saúde. E o Charles era o seu melhor amigo no hospital. Ele era a pessoa que a ajudava a carregar os pacientes pesados, que dividia o lanche com ela e que ficava com ela durante os turnos mais cansativos da madrugada. Ele parecia um homem bondoso, um profissional exemplar que nunca reclamava de nada e que todos admiravam pela sua discrição. No entanto, naquele dia, algo dentro de Amy mudou. Ela começou a prestar atenção na maneira como Charles se comportava depois que alguém morria. Não havia choque, não havia aquele peso que os profissionais de saúde sentem quando perdem alguém. Amy decidiu dar uma olhada nos registros do hospital, algo que ela nunca imaginou que faria com um colega. Ela foi até o sistema que controlava a saída de medicamentos, e o que encontrou a deixou com um nó no estômago. Rhoda Charles estava retirando doses altas de medicamentos perigosos, como insulina e digoxina, para pacientes que nem sequer estavam sob os seus cuidados diretos. Os horários das retiradas batiam exatamente com os momentos em que as crises cardíacas começavam a acontecer nos quartos. Ela não disse nada imediatamente. Amy sabia que precisava ser cautelosa. Se ela confrontasse Charles ali mesmo, ele poderia simplesmente ir embora. Ou pior, ela poderia se tornar o próximo alvo daquela crueldade silenciosa. Amy continuou trabalhando ao lado dele, fingindo que tudo estava normal, enquanto observava cada passo dele com uma atenção redobrada. Ela percebeu que o homem que ela considerava seu porto seguro era, na verdade, alguém que usava o uniforme de enfermeiro para esconder uma natureza sombria e perversa. O mais assustador não era apenas o que Charles estava fazendo debaixo do nariz de todos, mas o fato de que ninguém parecia notar a tragédia acontecendo. A investigação interna começou a mostrar que o Hospital Somerset não era o primeiro lugar onde Charles deixava um rastro de corpos. Ele já tinha passado por 9 instituições de saúde ao longo de 16 anos de carreira. Em cada uma delas, pacientes morriam de forma suspeita, e em vez de chamarem a polícia ou abrirem uma investigação criminal, as administrações dos hospitais apenas demitiam Charles por questões administrativas menores ou erros de conduta. Eles queriam proteger a reputação das instituições e evitar processos judiciais caros, deixando um assassino livre para ser contratado pela próxima unidade de saúde. E Charles era o arquiteto de um fim silencioso para centenas de pessoas, e o sistema, por medo do escândalo, acabou sendo o seu maior cúmplice por muito tempo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. A história de como esse homem foi finalmente parado é ainda mais tensa do que você imagina. Para entender como Charles Cullen se transformou naquele homem frio que Amy Logren observava no Hospital Somerset, precisamos voltar no tempo. A história dele começou em Nova Jersey, em uma infância marcada por perdas constantes. Charles era o mais novo de 8 irmãos e perdeu o pai muito cedo, quando ainda era um bebê. No entanto, foi a morte da mãe que realmente o abalou de forma profunda. Ela morreu em um acidente de carro quando ele ainda era um adolescente.
Charles teve que lidar com essa dor sozinho, sem nenhum tipo de apoio emocional da família ou do hospital. Foi nessa época que ele tentou tirar a própria vida pela primeira vez, um comportamento autodestrutivo que se repetiria várias vezes ao longo dos anos. Ele era um jovem extremamente solitário, que parecia carregar um peso interno que ninguém ao seu redor conseguia entender. Depois de sair da escola, ele tentou encontrar um rumo seguindo a carreira na Marinha, mas a vida militar exigia uma estabilidade emocional que Charles simplesmente não tinha. Ele sofreu bullying dos outros marinheiros e, após novas tentativas de suicídio, foi dispensado por motivos médicos. Sem muitas opções de carreira, ele decidiu seguir a enfermagem, formando-se no final da década de 1980. Naquela época, havia uma grande falta de profissionais de saúde nos Estados Unidos, e Charles conseguiu emprego facilmente no St. Barnabas Medical Center. No começo, ele era visto como um funcionário exemplar, sempre disposto a trabalhar nos turnos da noite que ninguém queria e a ajudar os colegas em tarefas pesadas. Mas foi ali, no silêncio das madrugadas do St. Barnabas, que o rastro de mortes começou. Charles desenvolveu um método de agir que era quase impossível de detectar. Ele não usava força física contra os pacientes. Em vez disso, usava seu conhecimento técnico para manipular as medicações. Ele entrava nos depósitos de remédios e injetava doses letais de insulina ou de goxina em bolsas de soro que ainda estavam lacradas. Depois, as colocava de volta na prateleira como se nada tivesse acontecido. Ou, quando um colega de trabalho pegava aquela bolsa para administrar em um paciente, estava aplicando uma sentença de morte sem saber. Charles podia estar em casa dormindo quando o paciente morria, o que lhe dava o álibi perfeito para escapar de qualquer investigação inicial. Ele agia como se estivesse jogando um jogo silencioso, onde as vítimas eram escolhidas quase ao acaso. No St. Barnabas, por exemplo, o hospital notou que bolsas de soro estavam sendo contaminadas de forma suspeita. Eles fizeram testes internos e encontraram níveis altíssimos de insulina onde não deveria haver nada, mas em vez de investigar quem tinha acesso ao estoque de remédios ou chamar a polícia, a administração do hospital simplesmente reforçou a segurança de forma superficial. Charles percebeu rapidamente que, se ele fosse cuidadoso, o sistema nunca o pegaria de verdade. Cada demissão que viria a seguir era apenas um novo começo em uma cidade diferente, com novas vítimas que não tinham a menor ideia do perigo que corriam ao serem internadas sob seus cuidados. Enquanto o número de mortes inexplicáveis crescia silenciosamente, a vida pessoal de Charles era um caos completo. Ele se casou e teve filhas, mas o relacionamento era instável e marcado por crises. A esposa chegou a pedir uma ordem de restrição legal, afirmando que ele era mentalmente perigoso para ela e para as crianças. Ela relatou episódios onde ele demonstrava uma crueldade desnecessária e mantinha comportamentos obsessivos dentro de casa. Mesmo com esses sinais claros de alerta, Charles continuava sendo contratado por novos hospitais. O sistema de saúde americano tinha uma falha grave na época. Sempre que um hospital desconfiava dele, a reação era apenas a demissão silenciosa para evitar escândalos. As instituições temiam processos judiciais caros e queriam proteger sua reputação a qualquer custo. Eles preferiam demitir Charles por supostos erros técnicos do que admitir que tinha um assassino no quadro de funcionários. Com o currículo limpo em mãos, ele saltava de um hospital para outro sem dificuldades. Ao longo de 16 anos, ele passou por 9 instituições diferentes, entre Nova Jersey e Pensilvânia. Em cada uma delas, deixava para trás famílias em luto e médicos confusos, com paradas cardíacas súbitas em pacientes que estavam em plena recuperação. Ele se sentia invencível, porque percebeu que o sistema preferia o silêncio à justiça. A rotina na madrugada ajudava a esconder suas ações, pois a supervisão era muito menor nesses horários. Charles se aproveitava dessa calmaria para acessar remédios perigosos sem nunca ser questionado por ninguém. Mesmo quando era visto em áreas do hospital onde não deveria estar, ele tinha sempre uma desculpa pronta e uma voz mansa que desarmava qualquer suspeita dos colegas. Por trás da fachada de bom profissional e amigo fiel, o isolamento dele era total. Ele não tinha amigos próximos, exceto pela amizade que começou a construir com Amy no Hospital Somerset. Charles passava o seu tempo livre sozinho, remoendo o passado e planejando sua próxima ajuda aos pacientes. Ele via cada vida como um fardo
que ele tinha o dever de remover, agindo sob uma lógica que só fazia sentido em sua mente perturbada. A impunidade o tornou tão audacioso que ele passou a administrar drogas em pessoas que nem estavam sob seus cuidados diretos, apenas para observar o caos que se seguia quando os alarmes soavam. Ele transformou as UTIs em seu próprio laboratório de morte, confiante de que ninguém jamais olharia além de seu uniforme azul. Amy Loughran estava em uma situação desesperadora. Ela precisava do emprego no Hospital Somerset para sustentar suas filhas e tratar um problema cardíaco que escondia de todos. Charles era a única pessoa no trabalho que a ajudava de verdade. Ele cobria seus turnos e cuidava de suas filhas, mas a amizade começou a desmoronar quando os detetives Brown e Baldwin procuraram por ela. Eles mostraram a Amy os registros do sistema do hospital. Os dados eram assustadores. Que Charles entrava nos arquivos de pacientes que não eram dele e retirava doses cavalares de medicamentos, como digoxina, em horários suspeitos. Amy sentiu um medo profundo. Ela conhecia aquele sistema e sabia que ninguém fazia aquilo sem um motivo sombrio. Amy decidiu que não podia ficar parada. Ela começou a colaborar com os detetives como uma informante infiltrada dentro do hospital. Ela observava cada movimento de Charles, cada ida ao estoque de medicamentos. O peso de trair o homem que ela considerava seu melhor amigo era enorme, mas a responsabilidade de salvar vidas era ainda maior. O ponto de virada aconteceu quando a polícia pediu que ela o confrontasse fora do hospital. Eles marcaram um encontro em um restaurante local, um lugar comum onde as pessoas conversavam. Amy estava usando um microfone escondido, sentindo o equipamento frio contra sua pele, enquanto Brown e Baldwin ouviam tudo de um carro estacionado ali perto. No restaurante, Amy olhou nos olhos de Charles. Ela tentou fazer com que ele se abrisse, dizendo que sabia que algo estava errado no hospital e que a polícia estava fazendo perguntas. Charles ficou estranho. Ele não gritou, nem ficou agressivo. Ele apenas ficou em silêncio, com um olhar vazio que Amy nunca tinha visto antes. Ele disse que queria ajudá-la, mas se recusou a dar detalhes sobre os remédios. Embora não tenha sido uma confissão completa, a atitude dele e as mentiras na conversa foram a peça final do caso. Em dezembro de 2003, as autoridades finalmente tiveram provas suficientes e prenderam Charles Cullen. Dentro da sala de interrogatório, os detetives Brown e Baldwin passaram horas tentando quebrar o silêncio de Charles. Eles jogaram as evidências na mesa. Eventualmente, Charles cedeu. Ele começou a falar em um tom de voz calmo, como se estivesse descrevendo uma rotina normal. Ele afirmou que suas ações eram atos de misericórdia. Ele dizia que não aguentava ver as pessoas sofrendo e que precisava parar a dor delas. Mas os investigadores sabiam que isso era mentira. Muitas das pessoas que ele matou estavam se recuperando bem e tinham planos para o futuro. Não era misericórdia, era poder. Charles sentia que podia decidir quem vivia e quem morria. À medida que ele falava, a escala do horror aparecia. Charles confessou ter matado dezenas de pessoas, mas as investigações sugeriram que o número real era muito maior. Especialistas acreditam que ele pode ter causado a morte de mais de 400 pessoas durante seus 16 anos de carreira. Se isso for verdade, ele é um dos maiores assassinos da história moderna. O choque na comunidade médica foi imenso. Como um homem conseguiu matar por tanto tempo sem ser parado? A resposta estava na negligência dos hospitais, que o demitiam sem dar queixa. As instituições preferiam proteger suas marcas do que proteger os pacientes, permitindo que Charles continuasse matando. Charles Cullen foi condenado a 11 prisões perpétuas consecutivas. O juiz determinou que ele nunca teria direito à liberdade condicional. O caso de Charles trouxe uma mudança profunda na legislação de saúde dos Estados Unidos. Foram criadas as leis Cullen, que obrigam os hospitais a relatar qualquer suspeita de comportamento criminoso de funcionários. A proteção da reputação de uma empresa nunca mais poderia ser colocada acima da vida humana. Hoje, Charles vive em uma prisão de segurança máxima. Amy Loughran é lembrada como a mulher que teve a coragem de parar um monstro. A história de Charles nos ensina que o mal pode usar um uniforme, falar baixo e oferecer ajuda. A vigilância constante é o único caminho,